Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um trimestre que, pela fé, nós acreditamos que será abençoado, com mais uma lição muito importante, né? Nós vamos falar sobre várias ideologias. Essa é uma lição para jovem, porque o campo a estudar é o campo mais atacado, é a faculdade, é a escola, né? Então essa lição vai ser muito, muito válida para os nossos jovens, né? E eu estou aqui com a irmã Edna, pode ser, irmã Edna? Pode, Senhor, professores. Vamos estudar mais um trimestre, né? E assim, essa lição será ministrada no dia 5 de abril de 2026, né? E tem por título O que é uma ideologia. Mas antes, eu vou fazer uma oração para nós iniciarmos o nosso trimestre e a nossa lição. Senhor Jesus, Pai querido e amado, estamos aqui mais uma vez pedindo, Senhor, que o Senhor seja presente nas nossas vidas, na vida de cada professor, de cada congregação que vai ministrar essas aulas. Enche, Senhor, os professores de sabedoria, de discernimento, para passar, Senhor, essa mensagem tão importante para os alunos. E que o coração dos alunos seja uma terra fértil para receber todos esses ensinamentos vindos da parte de Deus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. E eu vou ler o texto principal, que diz o seguinte: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Edna, você pode ler para nós o resumo da lição e os objetivos da nossa lição? Sim, claro. A paz do Senhor, professores. Bom, o resumo da lição diz assim: para resistir aos enganos ideológicos e manter-se firme na fé, é necessário ter conhecimento profundo das Escrituras, renovar a mente em Cristo e usar as armas espirituais. E os nossos objetivos é apontar as características de uma ideologia, identificar os impactos da ideologia sobre a fé cristã e estimular a busca do conhecimento bíblico para a defesa da verdade. Isso mesmo, são assuntos muito importantes, né, Edna? Muito. E atuais, né? Atuais, válidos, né? E nós, professores, vamos encontrar assuntos bastante polêmicos, né? São ideologias que confrontam diretamente a fé cristã, a família, a igreja. Então, a ideia não é dar a nossa opinião político-partidária, não. A ideia é passar a mensagem com base na palavra de Deus. Esse é o principal fundamento desse trimestre, né? Aqui, na interação, fala que essas ideologias têm influenciado o pensamento do mundo, das escolas, das redes sociais e até de algumas igrejas, né? E, assim, a gente vai entender o que são, de onde vem, como afetam a nossa fé. Esse pastor Eduardo Leandro Alves, ele fala aqui embaixo, mais para baixo um pouquinho, algo muito importante na interação, que é o objetivo de cada professor. Precisamos ajudar os jovens a estar vigilantes, porque nem tudo que parece bonito e inteligente vem de Deus. Muitas ideias parecem boas, mas têm raízes humanistas, relativistas e antibíblicas. Então esse é o objetivo, né? Ele foi muito feliz com essa fala aqui. Basicamente, ideologia na orientação pedagógica é um conjunto de ideias organizadas que tenta explicar como o mundo funciona. Elas mexem com tudo, com a moral, com a política, com a cultura, com o futuro da humanidade. Então, essa lição veio para nos blindar. É uma lição de blindagem, né?
nós sabemos que as armas que são usadas contra nós não são armas quaisquer, são armas espirituais, né? E a gente precisa estar armado, né? A palavra de Deus é o nosso escudo, é o escudo. E se aprofundar nesse estudo da palavra de Deus vai fazer com que nós não caiamos e também que nós passemos para os nossos alunos que a palavra de Deus, ela é a prioridade, ela é o manual, ela é a peça mais importante, né, para a nossa vida, para que a gente vá bem. Então é isso que a gente vai ver aqui, né, nesse trimestre. E aí, concluindo, os nossos alunos poderão resistir às heresias, lutar contra todas essas ideologias, né? E lutar com argumentos bíblicos, com argumentos plausíveis, né? Então isso vai ser muito importante para o estudo desse trimestre. Você quer falar alguma coisa, Edna, nessa? Acho que nesse primeiro momento não, no decorrer da lição. Sim. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o que a gente vai estudar, né? Falamos aí a definição, de acordo com o nosso comentarista, do que é ideologia, né? Essa logia fala sobre estudo, né? Esse sufixo aí, ele está relacionado a estudo e, resumindo bem, é o estudo das ideias, né? Então a gente tem vários filósofos, vários pensadores. Esses pensadores têm ideias, algumas muito válidas, muito boas e que estão de acordo com a palavra de Deus. Algumas não. Então é sobre isso que a gente vai estudar, né? Aqui diz assim, ó, ainda que nem toda ideologia seja abertamente hostil à fé cristã, muitas delas se estabelecem como alternativas à verdade revelada nas Escrituras, promovendo uma visão de mundo autossuficiente, sem a centralidade de Deus. Aqui está o problema. Aqui é o que a gente entende que não tem fundamento bíblico, cristão, né? O erro está aqui. Então a gente vai estudar isso. Nessa aula vamos identificar os impactos que as ideologias podem causar na fé, né? E como a gente pode se portar diante delas. Aqui fala que as estruturas ideológicas podem parecer coerentes e até moralmente aceitáveis, a gente já falou isso, né? No entanto, muitas têm uma base humanista, mas a gente precisa colocar isso em confronto com a palavra de Deus e decidir pela palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus. Eu vou falar aqui sobre as características de uma ideologia, né? Como surgem as ideologias? Pelos pensamentos humanos, pelas reflexões humanas. O homem pensa, o homem reflete e o homem cria suas teorias e a partir daí uma ideologia. É um pensamento totalmente voltado, pensamento e ideia caminham juntos, né? Então, é um estudo pensado totalmente sobre as ideias das reflexões humanas. Aí tem os filósofos, os políticos, os pensadores, também temos os movimentos sociais, né? Mas o problema é que nenhuma dessas reflexões, nenhum desses pensamentos, na maioria das vezes, tem a sua base pela revelação divina. Eles acreditam muito na ideia totalmente humanizada de pensamento e de ideias, né? Ele coloca o homem como centro da coisa e retira Deus do centro da vida das pessoas, né? Então esse é o problema. Isso significa que por mais brilhante que uma ideologia pareça, ela carrega limitações e distorções próprias da natureza caída do ser humano, né? Caída porque é derivada de Adão, né? Vem do problema do Éden, que nós
infelizmente, somos inclinados até hoje, né? Sem essa dependência da iluminação divina, essas ideias tendem a afastar-se de Deus. Então, resumindo, o homem pensa, ele cria as ideias, ele reflete sobre os acontecimentos do mundo, sobre a moral, sobre a cultura, sobre si mesmo, sobre o próximo, e ele vai refletindo. Normal. O ser humano, ele tem a capacidade, ele foi dotado de raciocínio, né? É normal refletir, pensar, fazer autoanálises, né? Também analisar os outros, a história faz isso, né? Edna, você que é historiadora, a história, ela faz com que nós entendamos o povo do passado, para que a gente se entenda hoje. O presente. A história é muito importante. Né? Então o ser humano vai fazendo isso. O problema é que no meio do caminho, Edna, eles tiraram Deus da história. Deus agora não é mais o centro, né, das ideias. Agora o importante é o pensamento humano. E aí vem essa questão humanista, né? Essa fundamentação humana. A questão, mesmo que não seja tão simples, é que quando o ser humano decide construir um sistema de valores a parte de Deus, ou seja, sem Deus, o resultado será inevitavelmente uma deformação da verdade, pois rejeita a sabedoria que vem do alto, né? A gente tem aí vários versículos falando, não despreze o ensino, né? Fala sobre a palavra de Deus ser lâmpada para os nossos pés. E a gente tem a palavra de Deus como base na nossa vida. Nós cristãos, a gente precisa ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, né? Essa lição vem para dar um alerta para nós. E eu acho que é isso nesse primeiro ponto, Edna. Se você quiser comentar alguma coisa, já ir para o ponto 2, tá? Eu acho que nesse primeiro ponto está bem comentado. A questão mesmo é essa questão de que o pensamento do homem, essas teorias, elas precisam ter uma base bíblica. Sim. Só que a maioria dessas teorias que nós vamos estudar nesse trimestre, elas não têm. Não é? Porque até como você deixou claro, é normal do ser humano pensar, refletir, né? E às vezes, mesmo nós como cristãos, a gente pensa alguma coisa, só que quando a gente pensa, o que nós temos que fazer? Será que Deus se agrada disso? Sim. O que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Então, as teorias, as teologias, para dar certo, teria que passar pelo crivo da palavra de Deus, teria que ter como base a palavra de Deus, e não é o que acontece. É o que nós veremos no decorrer desse trimestre sobre todas essas teologias. Aqui no segundo ponto ele fala dessa autoridade própria, né? A maioria dessas teologias, eles reivindicam essa autoridade. E por que eles reivindicam essa autoridade? Porque eles querem que a sua mensagem seja levada para maior número de pessoas possível, não é? E também porque eles falam sobre tudo. Essas teologias, elas abrangem tudo. Olha o que o comentarista coloca aqui. Elas se apresentam como explicações finais, ou seja, é a sua palavra, a teologia diz assim, a minha palavra é que tem razão. O que acontece em relação, por exemplo, à moralidade, à política, à economia. Então, tudo de acordo com essa teologia. Então, por isso que eles reivindicam essa autoridade, porque eles querem impor essa teologia sobre o maior número de pessoas possível. Agora, qual que é o problema nisso? Como ele fala aqui, a questão é que ao fazer isso, eles competem diretamente com a autoridade das Escrituras. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a autoridade máxima, é a autoridade maior. Só que essas teologias, quando elas reivindicam para si esses ensinamentos, elas estão competindo com a palavra de Deus.
E como a Rose já colocou, a maioria dessas teologias, elas são contrárias aos valores bíblicos, aos ensinamentos cristãos. E isso se torna um perigo, né? Ele fala aqui também dessa questão do absolutismo ideológico, que transforma a ideia numa religião secular. Então, quando eles têm essa ideologia, eles querem que a pessoa viva somente de acordo com aquele pensamento. Então, eles têm as suas regras e têm que seguir as suas regras. Aqui nesse ponto, Rose, até eu me lembrei do próprio nazismo, não é? Porque como surgiu o nazismo? Exatamente do pensamento. Um homem foi lá, né, formulou um pensamento, no caso Hitler, ele achou que precisava ter uma raça pura e que essa raça seria a sua nação. E aí ele implanta essa ideologia e ele realmente conseguiu um bom número de pessoas que seguissem essa ideologia. Só que o que nós vimos? Que essa ideologia, ela não tinha base nenhuma bíblica, era totalmente contrária, né, ao ensinamento bíblico. Então, esse que é o perigo, não é? Essa autoridade, reedificação dessa autoridade própria, porque eles rejeitam completamente os princípios bíblicos. E aí temos que tomar cuidado com isso, né? Aqui no finalzinho desse ponto ele fala assim: por isso devem ser consideradas loucura da sabedoria humana. Devemos nos posicionar contra elas e ter cuidado com a chamada falsa ciência. Nesse ponto aqui, o comentarista coloca vários exemplos de teologias. Até eu quero deixar aqui um conselho para os professores, que vocês não precisam comentar muito sobre esses pontos, porque tudo aqui que está falando, ideologia de gênero, marxismo, relativismo, humanismo, nós iremos falar no decorrer do trimestre. Então, se você quiser, professor, fazer um comentário bem sucinto sobre cada um desses exemplos aqui que o comentarista deixou, você pode fazer, mas não se estenda muito, porque esses temas aqui são muito polêmicos, não é? Principalmente ideologia de gênero, relativismo. Então, se você começar a se estender muito aqui nesse ponto, você pode perder algum outro ponto da lição, que também é importante para essa primeira lição. E esses exemplos nós vamos estudar tudo no decorrer do trimestre. Outra coisa perigosa também é essa resistência à verdade, que a maioria dessas ideologias, eles têm essa resistência à verdade. Como nós já falamos, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Mas essas ideologias, elas resistem à verdade. E aí surge uma coisa muito complicada, que ele coloca aqui, que por causa dessa resistência à verdade, eles querem o quê? Reinterpretar as Escrituras. E é o que nós estamos vendo aí. Pessoas se levantando, querendo reescrever, dizendo que a Bíblia é muito antiquada, que precisa reescrever, fazer uma releitura da palavra de Deus, da Bíblia, não é? E a gente sabe que isso não é verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. E quando surgem pessoas, até mesmo Bíblias, né, que já tira algumas coisas, já tira palavras, já tira versículos, tentando o quê? Adaptar a Bíblia à sua própria vida. Só que nós entendemos e sabemos que a Bíblia não se adapta a nós. Nós que temos que nos adaptar à Bíblia, né? A Bíblia, ela confronta o nosso erro, confronta o nosso pecado, e nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. E na maioria das vezes, essas ideologias, elas vêm confrontando mesmo, fazendo totalmente o contrário. Por isso, essa vontade, ou essa vontade de querer reescrever as Escrituras, para adaptar a si mesmo, aos seus próprios pensamentos, às suas próprias vontades, ao seu próprio pecado até, né? E no final ele fala: porém, tais ideologias são profundamente corrosivas, pois esvaziam a autoridade do texto bíblico e enfraquecem a doutrina. Porque quando se começa a tirar palavras das Escrituras, começa a tirar, essa palavra não era para aquele tempo, esse versículo era para aquele tempo de Jesus, era para aquele outro tempo, não precisa disso daqui. Então vai
eu não digo nem enfraquecendo, porque a Bíblia em si, ela não enfraquece, ela é a verdade, né? Mas para quem está lendo, não vai receber do jeito correto, né? Porque se você pega uma Bíblia que tem um versículo a menos, você não vai conseguir extrair a verdade exata ali da palavra de Deus. Então é muito complicado, muito difícil isso, né, Rose? Essa questão de querer, dessa resistência à verdade. E a maioria das ideologias, elas resistem à verdade. Sim. Porque não aceitam a Bíblia, né, como verdade absoluta. É verdade. Você falou uma coisa muito importante, Edna. É até válido mostrar isso para os nossos alunos. As ideologias, elas parecem ser boas. Elas têm coisas boas. Tem ideologia que fala sobre lutar contra as injustiças sociais. Quem não quer lutar? Jesus lutou contra as injustiças sociais, né? O problema é que a ideologia sempre exclui alguém. Você falou do nazismo. Ele queria uma raça pura, uma raça ariana, né, que ele chamava, sim. E ele precisou excluir alguém. Ele excluiu mais de 6 milhões de judeus. Ele matou todo o judeu que ele encontrava pela frente. E o engraçado é que ele não matou só judeu, não. Ele matou também negros, homossexuais, pessoas com deficiências físicas. Ninguém todos os que estavam fora dos padrões impostos por ele foram excluídos. Assim como o hedonismo também faz isso, assim como outras ideologias, niilismo, a gente vai estudar isso no decorrer da nossa lição, todas elas excluem alguém. Aí tem um versículo da Bíblia que ele fala sobre a palavra de Deus, né? Porque são ideologias bonitas, mas aí vem a palavra de Deus. E essas ideologias entram em choque. É o que a gente vai ver aí no conflito de valores, no nosso próximo ponto, né? Antes de você entrar nesse ponto, sim. E essa questão dessa inclusão que eles, né, aqueles que não estavam incluídos na sua ideologia, eles mataram. Aí a gente já vê que é uma coisa que é totalmente contrária à palavra de Deus. Sim. Porque Jesus, ele veio o quê? O evangelho, ele prega o amor, não é? E ele veio para dar vida. Para dar vida. Então daí a gente já vê o erro. Exatamente, Edna. O versículo que tem aqui, que vai totalmente contrário a essa questão da exclusão através das ideologias, é esse aqui, ó, Gálatas 3:28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, é o pilar da inclusão bíblica, sim. É o pilar da união, é incluir e não excluir, né? Então, se a ideologia exclui alguém, ela está contrária à palavra de Deus. Ela está contrária, porque a palavra de Deus diz que todos somos um, né? Isso é muito importante. Aí entram os conflitos, que nem a gente já falou, né? São valores espirituais e morais. E aí, quando você confronta com a palavra de Deus, eles se chocam, né? Aí vem os temas, sexualidade, família, ética, justiça, tendem a falar muito sobre o aborto, sobre a ideologia de gênero, né? A gente tem sido muito recorrente essa fala nas redes sociais, somos taxados como conservadores, e o conservadorismo, Edna, também é uma ideologia. Sim. O conservadorismo também é uma ideologia, né? Aí isso vai criando o quê? Um conflito dentro da mente, né, do cristão, que ao tentar conciliar, porque principalmente o jovem, ele tenta se encaixar para fazer parte, ele tenta conciliar as ideias, mas espera aí, vamos ponderar, isso aqui é bom, palavra de Deus. Quando ele não consegue fazer isso, né, o que acontece? Compromete a fidelidade com o Senhor. Então o jovem fica vulnerável. E a fidelidade é a prioridade, né? Servir a Deus de todo pensamento, de todo coração, de alma, de tudo, né? Parafraseando aqui o versículo bíblico.
Então, isso é muito importante. Aí a gente tem o evangelho secularizado, que nada mais é do que o evangelho colocado em segundo plano. Por quê? Eu coloquei Deus em segundo plano e a palavra dele vai junto, porque é a palavra de Deus, né? E aí o que acontece? O secularismo vem ocorrendo em relação ao evangelho. Isso acontece quando o cristianismo perde o seu caráter espiritual. Isso, quando a gente falou lá no início sobre até as igrejas entrando nessas ideologias, é isso aqui, né? Colocar o evangelho em segundo plano. Aí, um determinado coach evangélico tem uma filosofia de vida. Ele acha que é importante você tomar a ceia na sua própria casa. Então ele vem lançando as ideias. E muitas pessoas sem respaldo bíblico vão aceitando isso. Vão aceitando, retirando as doutrinas, porque doutrina é importante. A doutrina é o que faz a palavra de Deus, né? Ser viva, ser eficaz, é a trindade, é o batismo com o Espírito Santo, né? É acreditar que Jesus cura, que Jesus salva. Isso é nossa doutrina, são as nossas doutrinas. E aí essas filosofias, esses códigos morais, vêm e falam de transformação social também, essas ferramentas, né? Isso é muito sério. Tudo bem, é importante ter os seus pensamentos e etc., mas a palavra de Deus, o comentarista diz aqui, que ela é o poder de Deus, né? É o poder de Deus. A palavra não pode ser só uma filosofia de vida, né, Edna? A palavra não pode ser só também esse código moral, um código legal, né? A gente fala de legalismo agora. Não pode ser só isso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e a palavra de Deus é o poder de Deus nessa terra, né? Fala das ideologias racionalistas, materialistas que dominam e reduz o evangelho a somente uma utilidade prática, né? A palavra é importante, cantar os louvores faz com que a sua alma fique calma, né? Você está passando por um momento difícil, você vai lá e coloca um Kleber Lucas, uma Cassiane, e isso vai trabalhando o seu emocional, te deixando mais tranquila em meio às dificuldades da vida, mas é a palavra de Deus quem trabalha, né? Aí fala de fé deixa de ser um fim em si e passa a ser um meio para alcançar objetivos terrenos. Como a gente já falou aqui, o bem-estar, é ouvir um hino bonito, né? Sobre a justiça social, sobre o sucesso pessoal. Tem a prosperidade também aí, essas ideologias de prosperidade a qualquer preço, de qualquer forma, né? Esse evangelho secularizado perde o poder transformador porque abandona a cruz e a necessidade de arrependimento, né? Aí tem algumas ideologias, eu vou falar uma aqui, que mostra muito isso, que é o utilitarismo. O certo é o que gera maior felicidade para o maior número de pessoas, né? Vai de encontro com a valorização do indivíduo, né? Na realidade, não vai de encontro com a valorização do indivíduo, ela vai com a valorização de um todo. Mas Cristo diz, e valoriza o indivíduo. Então, essa ideologia também vai contra a palavra de Deus, né? Aí eu fico pensando, e a renúncia? Né? O próprio Jesus falou que precisa renunciar. Exatamente. Ele próprio renunciou à sua glória. Exatamente, né? Essa ideologia vai contra isso, né? O hedonismo também. A gente vai falar bastante sobre isso, não vamos nos ater a esses detalhes, né? E aqui, Rose, importante que essa questão aqui no último ponto que você leu, esse evangelho secularizado perde o poder transformador, porque abandona a cruz e a necessidade de arrependimento. Agora, o evangelho verdadeiro, ele tem cruz e ele tem arrependimento, precisa se arrepender. Eu ouso dizer até que esse evangelho, como ele coloca aqui, é o outro evangelho que Paulo falou, que se um anjo do céu descer e anunciar outro evangelho,
seja anátema. Porque o verdade. evangelho que não tem cruz, que não tem arrependimento, não é o evangelho de Jesus, é o outro evangelho. Exatamente. Né? É muito sério isso. Isso ameaça a integridade da fé, já caminhando para o nosso ponto 3, né, Edna? Sim, muito. Né? Por que existe essa ameaça? Porque exatamente porque as ideologias vão contra tudo aquilo que nós acreditamos. Nós estudamos há pouco tempo atrás a lição que falava sobre apostasia, não é? E a apostasia, nós sabemos que ela não acontece de um dia para o outro. Ninguém dorme e acorda já vivendo a apostasia. Não, é algo que vai se infiltrando na mente, vai acontecendo aos poucos. E muitas vezes por influência dessas ideologias. Porque olha o que o comentarista coloca aqui, ó. Ideologias que contradizem ou relativizam as escrituras podem levar a uma distorção da verdade bíblica, resultando em interpretações distorcidas da Bíblia e a negação de doutrinas fundamentais, como a divindade de Cristo, a realidade do pecado, a necessidade de salvação, entre outras. Então, a pessoa vai começando a negar, vai dando ouvidos a esse tipo de ideologia e vai começando a viver isso. Será que é necessário mesmo? Será que é tudo isso? Tudo pecado, tudo, né? Principalmente os jovens, como você colocou, né? Isso tudo é pecado? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, essas ideologias apoiam esse tipo de coisa. Não precisa, não é bem assim, é para aquele tempo e tal. Então, por isso que ela se torna uma ameaça. Porque vai infiltrando aos poucos na mente do jovem, aos poucos na mente do cristão. E isso vai, muitas vezes, enfraquecendo a fé, muitas vezes até minando a fé, levando, né, o cristão a desistir totalmente da sua jornada cristã, da sua caminhada. E aí ele fala aqui que a fé cristã, ela exige exclusividade. Então não adianta o jovem estar dentro da igreja, servindo a Jesus, mas também voltado para outras coisas, né? Dando ouvidos a esse tipo de pensamentos, não é? Nós vemos que muitas vezes nós temos jovens que nasceram no berço evangélico, que até pouco tempo atrás cantavam num conjunto, cantavam num coral, e de repente eles têm uma ideologia de gênero diferente daquela que ele nasceu, não é? O que aconteceu com esse jovem? Foram essas influências aqui, essas ideologias que ele foi dando ouvidos, né, chegando ao ponto de se voltar totalmente contra a palavra de Deus. Mas Jesus, Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo aquilo que foge dos ensinamentos do Senhor, nós precisamos fugir. O jovem precisa fugir. O único caminho é Jesus. Não tem como cortar atalho. Para chegar ao céu, não tem como cortar atalho. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se um pensamento, o jovem está sendo influenciado por um pensamento que mostra que existe outro tipo de verdade, que a verdade é relativa, não é? Que existe outro caminho, que você não precisa ficar na igreja constantemente para você chegar no céu. Não, você pode fazer dessa maneira, desse outro jeito. Não. Então, se isso acontecer, o jovem tem que fazer o que a Bíblia mesmo diz, fugir, não é? Fugir da aparência do mal, porque Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E qualquer outra palavra, qualquer outra doutrina, qualquer outro ensinamento que pregue o contrário disso, está ao contrário da palavra de Deus, e o jovem precisa fugir disso. Toda ideologia que propõe alternativas, olha só, alternativas ao evangelho verdadeiro, mesmo que parcialmente, é só uma parte, você pode fazer, que nem você até colocou essa questão da ceia, tomar ceia em casa. Tem um outro grupo, Rose, que fala já que não precisa ir para a igreja. Você pode servir Deus na sua casa mesmo, sozinho, você não precisa se reunir em um templo. Então você vê, são tudo coisas que vai tirando os costumes e as doutrinas da palavra de Deus, que a gente aprende na palavra de Deus. Mesmo que parcialmente, é uma ameaça à integridade da fé. Por isso, Paulo combate com firmeza qualquer evangelho diferente.
Na vida cristã, a luta espiritual é real. Contra isso, precisamos estar atentos. Então, realmente é uma luta espiritual e é real. Não é uma falácia, não, isso não existe. Não, a luta é real. O inimigo ele vai fazer de tudo para tirar o jovem da igreja. E ele vai fazer de várias formas. E uma das formas é através dessas ideologias. É isso mesmo. Infelizmente, e Edna, não existe meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. O que essas ideologias propõem são discursos atraentes, né? Principalmente na internet. Palavras que confortam e confrontam as injustiças sociais, né? E as desigualdades. Porém, Edna, tem o problema da meia-verdade. E muitos jovens são levados por discursos bonitos. Mas eu admiro esse pensador, ele escreveu tal livro, é tão bom, e realmente pode até ser bom. Mas se essa pessoa fala contra a palavra de Deus, né? 90% do discurso é válido, mas os 10% excluem Deus, então é uma teoria que não vale para nós cristãos, né? Então é isso. Tem a defesa da verdade bíblica? Tem. A Bíblia nos ajuda, né, nesse sentido. A Bíblia, ela tem refutações para todas essas ideologias que vêm entrando de uma forma muito forte dentro das igrejas e da vida dos jovens. A primeira é o discernimento bíblico e espiritual. Depois vem a fidelidade doutrinária e, por último, o combate às ideologias, né? Então, tem como lutar contra isso, né? Primeiro, sobre o discernimento, eu acho que a gente é até redundante falar que o crente precisa de discernimento, né? O crente precisa de discernimento espiritual, porque quando ele ouve algo da parte de Deus, já vem um escudo. Você olha e você fala, não, peraí, tem coisa errada aqui. Você discerne, né? Então, o discernimento é o dom precioso, como o comentarista falou. E nesse tempo de confusão ideológica, principalmente, né? Aí ele fala, a palavra de Deus, né? Ela diz para você examinar tudo, para você reter o bem, né? Aquilo que não é bom você deixa de lado, né? E aí, o que a gente precisa ter, Edna? Vigilância constante. Vigilância com relação aos discursos, vigilância com relação a essas falácias que você já citou aqui, né? Avaliar tudo. Fala que o cristão não pode ser ingênuo, não deve, né? Diante desses discursos atraentes e dessas ideias populares, parecem ser boas, mas contradizem a verdade. E aí fala de humildade. Humildade. Aí tem uma fala do nosso pastor que diz assim, quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. A gente precisa sentar para aprender com humildade. A humildade é muito importante. Eu preciso aprender, eu preciso buscar dentro da palavra de Deus, né? Com líderes, com pessoas que vêm nos ajudando nesses estudos, os teólogos que a gente tem de importantes aí que nos ensinam, né? Palavras do nosso pastor, palavras que são faladas no nosso dia a dia, relacionadas à palavra de Deus, né? A gente precisa estudar isso e comparar as ideias humanas com a palavra de Deus. Tem que ter essa comparação. Ele colocou aqui que algumas ideologias trazem linguagem de justiça, inclusão, liberdade, mas atrás tem uma rejeição sutil e às vezes até agressiva, né, aos valores divinos. Então, o cristão precisa confrontar, questionar, se posicionar diante das investidas que nós recebemos no nosso dia a dia, né? A gente já
citou várias aqui. A Edna citou o nazismo, eu já citei o hedonismo, o utilitarismo, tem também o comunismo, né, Edna, que a gente vai ver bastante na próxima lição, e tantas outras, né, outras ideologias que a gente tem aí confrontando o crente, né? Verdade. E uma outra é a fidelidade, né, Edna? Fidelidade doutrinária, exatamente. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé, não é? E na Bíblia contém doutrinas para que o crente viva bem nessa terra. Aliás, nós acabamos de estudar uma lição, né, no trimestre passado, falando sobre o plano da salvação e estudamos sobre várias doutrinas, justificação, adoção, são várias doutrinas. Então, todas essas doutrinas, todos esses ensinamentos é para nossa edificação. Não é? E nós temos que ser fiéis a essa doutrina, né? Precisamos ter essa fidelidade doutrinária. A fidelidade doutrinária é uma das maiores necessidades da igreja atual. Infelizmente, né, nós temos visto muitos cristãos que não estão conseguindo manter a sua fidelidade doutrinária, né? E tem caído nessa questão, né? Em um mundo em que a verdade é vista como relativa, o cristão deve reafirmar com ousadia os fundamentos imutáveis da fé. Isso se torna bastante difícil, principalmente para o jovem, como a Rose já colocou aqui, né, numa faculdade, numa escola, no ambiente de trabalho. Por quê? Os jovens serão questionados. Por que você vive dessa maneira? Por que não fazer dessa outra maneira? Mas o jovem que está comprometido com a palavra de Deus, com as doutrinas bíblicas, ele vai fazer o que está falando aqui, ó, reafirmar com ousadia os fundamentos imutáveis da fé. Não é dizer, eu não faço porque o meu pastor não deixa, eu não faço porque a minha igreja não permite, não, eu não faço porque a minha fé não permite, porque a palavra de Deus ensina dessa e dessa forma. Então o jovem tem que ter ousadia, convicção, não é? E certeza naquilo que ele crê, para ele poder usar essa ousadia. Aqui ele cita algumas doutrinas, né, como eu mesmo já citei, e são várias doutrinas que a Bíblia fala, e ele fala assim: essas verdades não são apenas históricas, mas eternas, e foram confiadas à igreja como um depósito sagrado. Então, todas essas doutrinas que nós aprendemos na palavra de Deus, ela não é só para ficar na história da igreja, não é para ficar só na história, elas são valores eternos. Através da observação dessas doutrinas que nós vamos chegar no céu, não é? Se nós deixarmos de observar as doutrinas bíblicas, nós vamos cair no ponto anterior, né? Que é a questão da apostasia, a questão de ter a nossa fé ameaçada. Então, por isso que nós temos que ter essa fidelidade em relação à doutrina. Ele fala aqui, né, que a Bíblia é a nossa regra de fé, como eu já citei aqui. Se uma ideia não passa no crivo da palavra, então devemos rejeitá-la. O Espírito Santo é quem nos ajuda a discernir, você falou de discernimento, não é? O Espírito Santo nos ajuda a discernir o que é verdade e o que é engano. Então nós vivemos nesse presente momento, professores, com muita dificuldade, porque são muitas teologias que vêm realmente para combater a nossa fé, que vêm ameaçando a igreja, ameaçando a nossa fé. E nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Eu vou falar o que eu sempre falo, manter a comunhão com o Espírito Santo, porque no momento desse, quem vai nos ajudar a discernir, a ter esse discernimento, é o próprio Espírito Santo. Mas para isso nós temos que estar em comunhão com Ele, temos que ter intimidade com Ele. E aquilo que a gente sempre fala também, lendo sempre a palavra de Deus, para que a gente possa combater todas essas ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Ele fala outra coisa também interessante, a questão dos credos e confissões de fé, né, que são ferramentas também que nos ajudam, além da palavra de Deus, também nos ajudam a nos fortalecer para combater essas teologias. Acho que é isso nesse ponto, Rose. Sim. Aí a gente vai falar agora, para finalizar, sobre como combater essas ideologias.
O comentarista já diz que a luta contra essas ideologias não se vence com debates filosóficos, argumentos racionais, conhecimento intelectual. É uma batalha espiritual, né, Edna? E isso é muito claro. A vitória vem pela dependência do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Aí ele diz que o jovem cristão cheio do Espírito e conhecedor da palavra dificilmente é enganado pela doutrina. Os modismos passam, mas a verdade permanece. A palavra de Deus é imutável. Ela a nossa base deve estar firmada na rocha, né? E não na areia de ideologias humanas, né? Aí ele fala de novo aqui, em tempos de confusão, quando ideias contrárias à palavra de Deus se espalham, o Espírito nos fortalece para permanecermos fiéis. Eu quero finalizar lendo um versículo que está em 2 Timóteo 2:23, né? E 2 Timóteo 2:16. Paulo fala com Timóteo porque Timóteo é líder e ele é jovem, né? E o jovem, ele tende a defender as suas ideias. Sim. Ele quer defender as suas ideias. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta, né? Diz assim em 2 Timóteo 2:23, rejeite as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas brigas. Nem na internet, nem na roda de amigos. Quando surgirem esses assuntos, se a palavra de Deus estiver ali e você puder falar uma palavra, tudo bem. Se não, não entre nessa discussão. Os nossos jovens não podem entrar nesse laço, né? Porque aqui mesmo ele diz que a luta não é contra a carne, né? É uma luta espiritual. O segundo diz, 2 Timóteo 2:16, recomenda evitar conversas inúteis e profanas, pois quem as pratica acaba se afastando de Deus. Tá? Provérbios 23 afirma que contendas é um sinal, evitar contendas é um sinal de honra, enquanto qualquer tolo que se envolve em briga. É para vocês lerem esses versículos e retirarem deles todos esses ensinamentos, né? Porque o nosso jovem, ele tende a entrar nessas discussões. Sim. E aqui, como você leu aqui, né, que essa luta não se vence com debates filosóficos, argumentos racionais ou conhecimento intelectual. Exatamente. Precisa ter discernimento espiritual. Né? Com a ajuda do Espírito Santo consegue, mas não adianta, como você tem falado aí, entrar em debates, né? Assim. É isso mesmo. E terminou, Edna. Sim. Nós terminamos aqui, professores, que a sua aula seja uma aula abençoada e que esse trimestre possa ser um trimestre de grande aprendizado, não só na vida de cada professor, de cada um de vocês, e na vida dos nossos alunos também. Deus abençoe vocês. Amém.